Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Deus está procurando pessoas que Ele possa usar. Indivíduos dispostos a manifestar sua glória, revelar sua verdade e se tornarem instrumentos de seus propósitos e planos. E Abrão, que em algumas semanas será conhecido como Abraão, era de fato uma dessas pessoas. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer é: será que nós somos esse tipo de pessoa? Será que realmente queremos manifestar sua glória? Queremos participar de seus propósitos? Queremos falar a sua verdade, independentemente das consequências? Somente esse tipo de pessoa poderá experimentar o poder e a unção do Espírito Santo sendo derramados sobre elas de maneira profunda e extraordinária. E que manifestação é essa? A vitória. Quando você se compromete com a verdade, se compromete com os propósitos de Deus e tem como desejo primordial que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida, então, como crente, você não será apenas alguém que recebe o Espírito Santo, mas alguém que manifesta e experimenta o seu poder, a sua unção, a sua iluminação sobre a sua vida. É isso que cada um de nós deve desejar. Pois bem, pegue sua Bíblia e leia comigo no livro de Gênesis, capítulo 14. Repetindo, Gênesis 14. Nessa passagem, ao final, veremos a vitória. Deus ama dar a vitória ao seu povo para que ele receba a glória, para que o seu nome e a sua presença sejam revelados a outros. E alguém que vai agir assim de maneira inegável é Abrão. Ele fará isso diante do inimigo e também daqueles que entraram em um relacionamento de aliança com ele. Abrão demonstrará que esse relacionamento tem o propósito, como diríamos hoje, de evangelismo. De forma que eles saibam a quem ele pertence e como ele toma decisões. Decisões que visam honrar e glorificar o seu Deus. Como disse, vamos ao capítulo 14 do livro de Gênesis, versículo 1. Logo no início, veremos dois grupos de nações. E essas nações se unirão formando dois grupos com um propósito de guerra. Isso pode ser confuso, considerando todos esses nomes. E vou apresentar a pronúncia hebraica tradicional desses nomes. Então siga a leitura com atenção. Versículo 1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Shinar-a-Yor, rei de Elassar, Kedor la-Omer, rei de Eilã, e Tet-al, rei de Goim. Esses quatro indivíduos, os reis e suas nações, formam o primeiro grupo. É muito importante, considerando que você irá acompanhar o texto, que saiba que existem dois grupos. E quais reis pertencem a cada grupo. Então, vou ler mais uma vez, versículo 1. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Shinar-ar-Yor, rei de Elassar, Kedor la-Omer, rei de Eilã, e Tet-al, rei de Goim. Esses quatro indivíduos são o primeiro grupo.
E lemos no versículo 2 que estes fizeram guerra. Agora vamos conhecer o segundo grupo. O segundo grupo consiste em Berá, rei de Sedom, ou seja, de Sodoma, e Bir-Shá, rei de Amorá, que hoje chamaríamos de Gomorra. Então, temos Sodoma e Gomorra, mas em hebraico, Sedom e Amorá. Depois encontramos Shin-Av, rei de Adma, e Shen-Aver, rei de Seboim. E por fim, Melec-Beila, que se refere a Soar. Então, o primeiro grupo consiste em 4 nações, com 4 reis, e o segundo grupo consiste em 5 reis, com 5 nações. E, de acordo com o que vimos, eles guerreavam uns contra os outros. Agora, observe o versículo 3. Todos esses se ajuntaram, isto é, eles vieram, se uniram. E isso significa que eles se ajuntaram para a guerra. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é Yam Hamelar, ou seja, onde fica o Mar Salgado, ou que é comumente conhecido como Mar Morto. Então, ali se uniram nessa região para a batalha. Agora, o que devemos lembrar? Devemos lembrar que esta é a região de Ló. O sobrinho de Abrão escolheu. E dissemos que essas pessoas e essas nações eram muito más. Elas pecaram contra Deus, isto é, eram rebeldes. Elas não apenas careciam da iluminação da verdade. Não, o termo aqui significa que elas conheciam parte da verdade e eram contra ele. Eram pecadores contra Deus. E a implicação aqui é que isso era intencional, ou seja, eram pessoas muito más. E isso não deveria nos surpreender que, ao buscarmos o pecado, estamos buscando os desejos da nossa carne, aquilo que queremos. E como Tiago ensina em sua epístola, de onde vêm as guerras e contendas? Elas vêm uns dos outros, quando temos um desejo, mas outros se opõem a ele. Portanto, não deveria nos surpreender que, quando olhamos para esse lugar ímpio e pecaminoso, onde todos fazem o que querem, o resultado seja a guerra. Agora, vamos prosseguir para o versículo 4. Lá ficamos sabendo de algo. O texto diz: por 12 anos eles serviram a Kedor-Laomer, que aparentemente é o governante dessa primeira coalizão. Pois, se voltarmos ao versículo 1, veremos que o terceiro rei mencionado no primeiro grupo é esse indivíduo. Então, quanto a esse segundo grupo, eles foram escravizados e serviram. E a implicação é que eles haviam servido a esse indivíduo, chamado aqui de Kedor-Laomer. Eles o serviram por 12 anos. Mas no 13º ano, começou uma rebelião. Diz aqui, 13 anos eles se rebelaram. Não está claro se foi no 13º ano ou, como diríamos, por 13 anos eles se rebelaram. Pessoalmente, acredito que foi no 13º ano. Por que digo isso? Bem, o versículo 5 diz, 14 anos. Então, no 14º ano, é o que faz sentido. Descobrimos que eles estavam se rebelando e o líder se cansou disso. Pois está escrito, Kedor-Laomer veio e os reis que estavam com ele. Então, esse primeiro grupo veio contra aqueles que estavam se rebelando. O segundo grupo que estava se rebelando contra o primeiro, que os havia escravizado por aqueles 12 anos. Eles se rebelaram. E no ano seguinte, o 14º ano, essa liderança e essas nações que compunham o grupo 1 vieram para guerrear. E diz aqui no versículo 5
eles atacaram os Refaim em Eshterot Carnaim e também os Hazuzim em Bahem e também os Emim em Shavé Kiriatim. Então, vemos que esses lugares estão sendo atacados pelo grupo 1 por causa da rebelião do grupo 2. Também continuamos no versículo 6, onde vemos que o texto continua. Também aos Horites, no seu monte Sair, até El-Paran, que está junto ao deserto, ou seja, no hebraico, Midbar. Então, a passagem diz que há a retaliação do grupo 1 sobre o grupo 2. Mas lembre-se, o grupo 2 consiste em Sedom ve Amorá, que são Sodoma e Gomorra. Por que isso é importante? Vamos nos lembrar da semana passada, como já havia dito anteriormente. Quando Ló foi desafiado a separar de Abrão, sabemos que ele olhou com os olhos, ouviu a voz de Deus e tomou a decisão de ir para aquela região perto de Sedom ve Amorá, Sodoma e Gomorra. Até mesmo esses dois nomes evocam esse tipo de comportamento pecaminoso e indivíduos que se rebelam contra Deus. Assim, ele estava lá e sobreviveu a essa guerra, a primeira, onde eles foram escravizados. Ao que tudo indica, ele também foi escravizado e se rebelou contra esses reis. E agora o ataque está chegando. Observe o que diz o texto. Veja, por favor, o versículo 7. E eles voltaram e vieram a En-Mishpat, que é Kadesh, que corresponde a Kadesh Barneia, e atacaram todo o território dos Amalekites e também aos Emorites, que habitavam em um lugar chamado Hatzatson Tamar. Versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Amorá, que é Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Seboim, e o rei de Beila, que é Tsoar. E eles fizeram algo. Está escrito que eles combinaram uma guerra contra eles no vale de Sidim. Então, aqui está a imagem que vemos. Houve uma guerra entre esses dois grupos. O grupo 1 conseguiu escravizar o grupo 2. O grupo 2 ficou escravizado por 12 anos. No 13º ano, eles se rebelaram contra essa escravidão. E no 14º ano, o grupo 1 veio executar o julgamento sobre seus antigos escravos. E descobrimos que eles vieram a esses lugares. Atacaram essas regiões. E no final, o que sabemos? Sabemos que eles combinaram uma guerra contra eles no vale de Sidim. Agora veja o que aconteceu no versículo 9. O versículo 9 diz: contra Kedorlaomer, rei de Eilã, e Tedal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Shinar, e Arioch, rei de Elassar. E continua, 4 reis contra 5. Então, o segundo grupo consiste em 5 reis, enquanto o primeiro grupo é composto por 4. Mas no final veremos, assim como na primeira rodada, quem sairá vitorioso? O primeiro grupo. E quem era o seu líder? O nome se repete o tempo todo. Kedorlaomer. E foi exatamente isso que aconteceu nessa situação também. Observe agora o versículo 10. No vale de Sidim havia poços de betume. E o rei de Sodom e o rei de Amorá
isto é, de Sodoma e de Gomorra, fugiram e caíram ali. E os demais fugiram para o monte. Então, esses dois reis estavam sendo levados. Os outros conseguiram escapar, por assim dizer, mas não esses dois. E lemos no versículo 11 que esse primeiro grupo, porque estava executando o julgamento sobre o segundo grupo. E o segundo grupo, lembra? Era Sodoma e Gomorra. Era onde Ló estava. Observe o que lemos no versículo 11. Eles tomaram todos os bens de Sodoma e de Amorá e de toda a sua comida e foram embora. Mas também lemos no versículo 12. Eles também tomaram a Ló e todos os seus bens, ele que era filho de seu irmão, sendo simplesmente o sobrinho de Abrão, e foram embora. Ló estava morando em Sodom. Na semana passada, lemos que Ló estabeleceu moradas em muitos lugares, até chegar a Sodoma. Aparentemente, foi lá que ele estabeleceu sua residência principal. Então, ele se sentiu vítima dessa batalha e foi levado. Agora, aqui está o ponto-chave. Quando nos colocamos entre os ímpios, que são os que não andam segundo a verdade, que não se interessam pelos propósitos de Deus, acabamos nos encontrando em um lugar de pensamento pecaminoso. E então, o que acontece? Acabaremos experimentando as consequências do pecado. E quando o pecado vem à nossa mente, uma das coisas que devemos pensar é em escravidão. E foi exatamente assim que Ló se encontrou. Ele perdeu tudo. Tudo lhe foi tirado. Ele mesmo, o seu povo, a sua propriedade. E eles foram embora. Estavam sendo levados naquele momento. Agora veja o versículo 13. Aqui vemos a fidelidade de Deus. Vemos a sua providência. Deus sempre manifesta sua fidelidade em pequenas coisas, mas com grandes implicações. Então, como diz a Escritura, não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos, porque aqui, neste texto, lemos no versículo 13, a palit. A palit é uma pessoa que escapou, alguém que foge. Em hebraico moderno, nós chamamos de refugiado. Creio que muitas traduções usam a palavra fugitivo, mas significa aquele que foge. E é isso que vemos. Mas alguém que tinha escapado. Para onde ele foi? Bem, ele veio e relatou tudo a Abrão, o Ha-Ivri. Essa é a origem da palavra hebreu. Ele veio, pois havia fugido, e disse a Abrão, o hebreu. O termo hebreu, como já aprendemos, significa quem veio do outro lado, quem atravessou. Então ele veio e relatou tudo a Abrão, que vivia em Aloné Mamoré, ou seja, em Hebron. E o que significa essa palavra? Na semana passada vimos que esse termo tem a ver com unidade. O que aprendemos aqui foi que Ló escolheu viver cercado pelo pecado. Mas Abrão, que se tornará Abraão, ele escolheu viver unido a Deus. Abrão exemplificou a submissão. Já Ló, por causa do seu desejo por sucesso material, ele acabou sendo disperso. E é exatamente isso que vemos agora. Na atualidade, ele sendo levado para longe do lugar onde estava, perdendo tudo. Mas haverá uma mudança por causa da proclamação daquele indivíduo que conseguiu escapar. Ele veio e relatou tudo a Abrão, que vivia em Aloné Mamoré, nas planícies de Manre, que ficavam em Hebron.
E o texto diz que estavam com ele o Eborite, irmão de Eshcol e irmão de Amev. Eles eram Balé Brit. Eles eram proprietários ou donos de uma aliança, o que significa que estavam em um relacionamento de aliança. Eles tinham um acordo com Abrão. Portanto, eram obrigados a estar com ele. E diz aqui no versículo 14: E Abrão ouviu que seu parente. Aqui, literalmente, está escrito seu irmão. Mas o significado é de que um parente foi capturado. E o que ele fez? Bem, ele armou, e isso é muito interessante, os seus discípulos. Isso vem da palavra hebraica. Não é a palavra tamid, mas a palavra usada aqui para ensino refere-se a quem ele estava ensinando. E isso é importante, por quê? Porque enfatiza que aqueles que estavam sob a autoridade de Abrão, aqueles que ele reuniu para si, aqueles que nasceram em sua casa, ele os educou na verdade de Deus. Em outras palavras, ele os discipulou, ele os tornou discípulos. Se eles não quisessem ser discipulados, então não poderiam trabalhar para ele, nem pertencer a ele. Assim, ele armou seus discípulos nascidos em sua casa. E quantos eles eram? Bem, eles eram 318. O texto hebraico diz Shmona Ashar Ushalosh Miot, que significa 18 e 300. Isso é significativo porque muitos de vocês conhecem o termo Hai em hebraico. Frequentemente é muito comum uma mulher usar um colar com duas letras hebraicas, o Het e o Yud. O Het tem um valor numérico de 8 e o Yud tem um valor numérico de 10. Então, 10 mais 8 igual a 18. E esse número significa vida. Na numerologia hebraica, descobrimos que o número 18 representa a vida. E então temos 18 e 300. Se falamos de 300 ou 3.000, o número 3 tem a ver com revelar, demonstrar. E agora, o que veremos é que Abrão demonstrará, por meio de sua vida, que devemos viver. Ele também demonstrará a fonte da vida. E o que significa isso? Executar a justiça, estar envolvido, libertar os escravizados, tomar os cativos, os que estão em cativeiro, e libertá-los. Por isso, observe novamente o versículo 14. Abraão foi informado de que seu parente havia sido feito prisioneiro. Então, ele respondeu imediatamente. Ele armou seus servos, 318 homens, e eles perseguiram o grupo 1 até Dan, isto é, até o extremo norte de Israel. É a isso que Dan se refere neste contexto. Versículo 15. Ele, a palavra aqui significa se, neste caso, mobilizar. Ele e seus servos se mobilizaram. O que significa que eles saíram, dividiram-se para a guerra, para o ataque, para a batalha. Então, eles se mobilizaram. Ele e os seus servos, contra eles, Lailahu, naquela noite. Agora, lembre-se de uma coisa. Nas Escrituras, à noite, especialmente do ponto de vista do Antigo Testamento, coisas boas acontecem à noite. Ela traz uma ideia de redenção. A primeira Páscoa, sabemos que aconteceu à noite. Portanto, a palavra redenção ou libertação, vemos que muitas vezes ela é revelada no contexto da noite. Assim, não é por acaso que Abraão e seus servos se mobilizaram contra eles, ou seja, contra aqueles 4 reis, ou seja, o grupo 1. Eles entraram em guerra contra eles, e eles os atacaram e os perseguiram até Rová, que fica à esquerda de Damasec, que, segundo muitas Bíblias, fica ao norte de Damasco.
Literalmente, a palavra se refere um pouco à esquerda. Numa tradução mais literal, seria do lado esquerdo ou à esquerda de Damasco. Outras Bíblias trazem ao norte de Damasco. Versículo 16. E Abrão, o que ele fez? Ele recuperou todos os seus bens, incluindo quem? E trouxe de volta Ló, seu parente, com tudo o que possuía, e também as mulheres e também o povo. Então, ouça o que essa passagem está dizendo. Abrão, com apenas 318 homens, foi atrás desses 4 reis. E o que ele fez? Ele os derrotou. Ele salvou o segundo grupo. E fez isso por quê? Não por compromisso ou por amor às 5 nações, mas por causa de Ló. E aqui vemos uma mensagem implícita no texto. Eles foram salvos por causa de Ló, que era parente de Abrão. Por isso, por ele estar lá, ele abençoou essas pessoas por causa de seu parentesco, de sua ligação familiar com Abrão. O que o texto está tentando dizer é: cerque-se de pessoas piedosas e você será abençoado. Mesmo Sodom vê Amorá e essas outras 3 nações que são más, mas como Ló estava lá, eles se beneficiaram. E a história fica ainda melhor. Veja agora o versículo 17. Por causa da vitória de Abrão sobre o primeiro grupo, houve libertação para o segundo grupo. E quem era o líder principal? O rei de Sodoma. Lemos aqui no versículo 17. E o rei de Sodoma saiu ao seu encontro. Isto é, ao encontro de Abrão, depois que voltou da batalha. Podemos dizer, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. Então, todo esse grupo venceu. Ele os derrotou. E agora o rei de Sodoma, sendo um dos beneficiários dessa vitória, sai ao encontro de Abrão. Vamos agora comigo para a segunda parte do versículo 17. Eles vão para Emek-Xavé, que é o Vale do Rei. Depois, eles chegam a esse local. Mas por que é chamado de Vale do Rei? Com qual propósito? Veja só o versículo 18. No versículo 18, tudo muda. O que precisamos observar até esse momento é uma única coisa. Abrão trouxe a vitória. Ele trouxe liberdade ao seu sobrinho e aos que estavam, de alguma forma, ligados a ele. Eles receberam. E aqui está a chave, a vitória. Para interpretar a passagem de forma correta, é preciso lembrar que o contexto neste momento é a vitória. A vitória de Abrão, que por sua vez salvou Ló. Sua esposa, as mulheres que estavam com eles e também todo o povo e todos os seus bens. Em outras palavras, houve uma restauração completa e total. Agora estamos falando de Abrão, ou Abraão, e sabemos que existe a descendência de Abraão. E já que essa descendência é Israel, mas de uma maneira mais perfeita ou excelente, sabemos que essa descendência de Abraão, de acordo com Gálatas 3,16, é o Messias. Então, o que podemos concluir de tudo isso? Podemos concluir que, por meio de Abraão, a descendência de Abraão, o Messias, pode haver restauração completa. Pode haver libertação. Pode haver vitória. E é muito importante que nos lembremos dessas coisas: restauração e vitória.
quando chegarmos ao próximo versículo, o versículo 18, porque neste versículo tudo muda. Há uma grande revelação prestes a acontecer agora. Vá então para o versículo 18. E Malquisedeque, que em português é comumente dito como Melquisedeque, mas em hebraico dizemos Malquisedeque, que significa meu rei da justiça. E então, o que aprendemos? Estamos falando de vitória. Estamos falando de libertação. Mas o que é a vitória? Quando experimentamos a justiça de Deus. Quando experimentamos a libertação. E a libertação existe para que possamos viver retamente. Essa é a chave. Agora pense em Abraão. Foi uma vitória milagrosa, sobrenatural. Como apenas 318 homens conseguiram defender ou derrotar um exército de 4 nações? Bem, Deus estava presente. Foi Deus quem trouxe a vitória. Mais uma vez, versículo 18. E Malquisedeque, que é o rei de Salém. O termo Shalem significa completude ou plenitude. Agora é a palavra Shalom. Mas entenda bem, digo isso com frequência. Entenda bem, biblicamente, Shalom é o pleno cumprimento, o cumprimento completo da vontade de Deus. Tem a ver com o nosso conceito de completude ou plenitude, ou o que poderíamos chamar de restauração. Restauração completa. Então, Malquisedeque, que é o rei de Shalem, ele trouxe pão e vinho. Agora, quanto a essas duas coisas, acho que todos nós sabemos disso. A maioria dos intérpretes, os que têm fé, entendem Malquisedeque. Em breve, estudaremos o livro de Hebreus em nossas transmissões de televisão e, posteriormente, em nossas plataformas online. E veremos que fica claro que o Messias Yeshua é da ordem de Malquisedeque, o que significa que devemos entender que ele é um rei. Ele vai nos trazer vitória, que trará justiça, que trará restauração completa às coisas de Deus. E quais são as coisas de Deus? As promessas de Deus? E de que forma ele alcança a vitória? Bem, o que é mencionado aqui? Lehem veyain, pão e vinho. Deixe-me te fazer uma pergunta. Por um acaso, o Messias alguma vez usou pão e vinho de forma significativa? Sim, ele usou quando falou sobre redenção, quando falou sobre uma nova aliança, quando falou sobre entregar sua vida, entregar seu corpo e derramar seu sangue para a redenção, para a vitória e para a restauração. E é por isso que esta passagem é dada, porque o Messias nos dá a vitória sobre o inimigo. E o que é o inimigo? O pecado. E o que é o inimigo? A injustiça. E quais são as consequências dessas duas coisas? A escravidão e, por fim, a morte. O Messias nos restaura dessas coisas. Versículo 18. E Malquisedeque, rei de Shalem, trouxe pão e vinho, pois ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. E este sacerdote do Deus Altíssimo, diz o texto, ele o abençoou, ou seja, Malquisedeque abençoou Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, aquele que Kone Shimai Ba'artz, o possuidor ou comprador dos céus e da terra. Agora, quando falamos dos céus e da terra, se você perguntasse a um rabino ortodoxo, o que significa o possuidor ou comprador dos céus e da terra? A resposta que ele daria seria esta: há ramificações do reino, o que significa que ele fará dos céus e da terra o seu domínio, o seu reino. Ele estará tomando posse. E quando faz isso, em última análise, o Messias, quando ele estabelecer o seu reino, haverá um novo céu e uma nova terra. Veja agora, vamos para o versículo 20,
onde está escrito: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Agora, quem fez isso? Essa vitória veio por causa de Deus. Malquisedeque foi o mediador da vitória de Deus para Abrão e para aqueles que estão em um relacionamento de aliança com ele. Como vimos anteriormente no texto, quando aprendemos sobre isso. Veja agora, voltando ao ponto inicial, quando o texto fala sobre aqueles indivíduos que estavam com Abrão. Esses três grupos, como mencionado anteriormente no versículo 13, que fala sobre o Eborite, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram Bale-Brit, Abrão. Eles eram membros, tinham uma aliança com Abrão, e por causa disso, compartilhariam da vitória. Agora vamos para a última parte do versículo 20. Vamos ler o versículo inteiro novamente. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E o que Abrão fez? O texto diz, ele deu-lhe, ou seja, Abrão deu a Malquisedeque o dízimo, ou a 10ª parte de tudo. Por que isso é importante? Recentemente, eu não quero criticar ninguém, mas eu mencionei a coalizão do Evangelho. Eles adotaram uma posição muito fraca sobre o conceito de dízimo. A razão para isso é que eles têm uma visão muito fraca da lei. Não somos salvos pela lei, mas a lei ainda tem relevância. E eles querem até dizer, sabe, o dízimo não tem muita importância. Assim como dizem sobre Jerusalém, a terra de Israel não tem qualquer importância nos dias de hoje. Mas eles não se lembram da Torá. Não se lembram do que as Escrituras revelam. Mas será que somos obrigados a dar o dízimo? Não, não somos. Mas devemos dar o dízimo? Sim, devemos. Se você me conhece, sabe que não falo muito sobre finanças, dinheiro e doações. Mas aqui o texto exige que isso seja feito. Embora este não seja um dos meus assuntos favoritos para abordar. Mas por querer ser fiel à palavra de Deus, você precisa ouvir isso. Eu preciso compartilhar. E o que essa passagem diz é o seguinte: Malquisedeque recebeu o dízimo. Não porque Abrão recebeu uma ordem para fazer isso, mas porque esse homem de fé respondeu naturalmente a isso. Muitas vezes, vemos na vida de Abrão que ele fez o que a lei exigia. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele fez porque sua fé o guiou. Deixe-me dizer isso de forma bem direta. Quando você anda pela fé, você naturalmente, como fruto da fé, você vai cumprir a justiça da lei. E parte da lei é o dízimo. Não estamos debaixo da lei. Não somos salvos pela lei, mas a lei é relevante. Devemos estudá-la e aplicá-la à nossa vida sob a direção do Espírito Santo. E aqui vemos como Malquisedeque. E há uma nova conexão de aliança entre Malquisedeque e Ieshua, o Messias. Basta ler o livro de Hebreus, especialmente nos capítulos 5 e 7. Esse mesmo contexto nos é apresentado. Então, o dízimo é importante? Sim, é. O dízimo é o comportamento de um discípulo do Messias Ieshua. Nosso grande sumo sacerdote que veio na ordem de Malquisedeque? Sim, é. Então, alguém que menospreza o dízimo e diz que ele não tem mais significado para os crentes. Bem, essa pessoa não conhece a revelação das Escrituras para o crente hoje. Então, Abrão diz aqui, ele deu a ele, isto é, a Malquisedeque, o dízimo de tudo. Versículo 21. E o rei de Sodom, ou seja, de Sodoma, disse a Abrão, dei-me Hanefesh,
Agora, lembre-se de algo que vimos na semana passada. O que era importante para Abrão era o povo. Mas o que vemos aqui é que a palavra usada não é am, que se refere ao povo, ou avdim, a servos, como frequentemente vemos na maioria das traduções, e ela está no plural. A palavra usada é hanefesh, que significa alma. E agora encontramos este rei perverso de Sodoma, um lugar perverso, um rei perverso. E o que ele vem buscar? Ele vem buscar a alma. Obviamente, ele quer as pessoas, mas a passagem não diz isso dessa forma. Ele está lutando pela alma daquelas pessoas que foram libertadas. E o que Abrão entende é isso, e você também deve entender. Há uma batalha acontecendo pela alma. Nessa passagem das Escrituras, nós já vimos que há uma relação entre Malquisedeque e Ieshua. Da mesma forma, podemos dizer que há uma relação entre Melech-Sedom, o rei de Sodoma, e Satanás. E o que descobrimos? Que há uma batalha pela alma. E isso é muito verdadeiro hoje. Lembre-se do que as Escrituras dizem. Satanás sabe que seu tempo é curto. E ele veio para travar uma batalha destemida, porque ele quer as almas do maior número possível de pessoas. Por quê? Porque ele não quer que elas pertençam a Deus através do poder do Evangelho do Messias Yeshua. Então, ele quer a alma. Ele diz, você pode ficar com os bens. Vão em frente, leve-os. Ele não está interessado em bens materiais, na riqueza. Ele quer a alma. De quem falamos? Do rei de Sodoma. Precisamos aprender que Satanás está disposto a pagar muito pela alma de uma pessoa. A questão é, será que estamos dispostos a investir nosso dízimo em almas? Na eternidade de outras pessoas? Bem, é disso que se trata o nosso trabalho. Veja agora o versículo 22. E Abrão respondeu ao rei de Sodoma. Ele disse, levantarei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor, ou o comprador dos céus e da terra. O que vemos aqui é que Abrão tinha uma perspectiva do reino. E ele diz, levantarei a minha mão, o que significa a minha lealdade. Eu jurei fidelidade ao Senhor, ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro, a Deus Pai. E é a Ele que ele deve lealdade, não a ninguém deste mundo. Isso significa que ele está dizendo ao rei de Sodoma, não recebo ordens suas, não sigo seus conselhos, não vou cair na sua armadilha e nas suas tentativas de me subornar para obter as almas dessas pessoas. Eu obedeço a Deus. Agora, observe o versículo 23. Ele diz, seja um cordão, ou um cadarço, ou uma correia de sapato. Seja qual for a sua tradução, não tomarei coisa alguma de tudo que pertence a você. O que ele está dizendo é o seguinte, não quero nada com você, não quero sua riqueza, não quero seus bens, não quero seus conselhos, não quero nenhum tipo de ligação com você. Agora, quanto a Ló, quanta diferença! Ele escolheu ir até lá. Abrão, bem, ele é o submisso, ele obedece a Deus. Ele não quer a influência de Sodoma em sua vida. Então, deixe-me fazer uma pergunta. E quanto a você? Você quer a influência de Sodoma e Gomorra, que é injustiça e rebeldia em sua vida? Ele diz, não tomarei coisa alguma de tudo que é seu, para que não diga eu, ou seja, o rei de Sodoma, enriqueci Abrão. Então ele diz, não quero que digam que eu enriqueci Abrão. Ele disse,
exceto por uma coisa: o que os jovens comeram. Então, quando voltaram e restauraram tudo, as pessoas estavam com fome e comeram parte da comida que pertencia a Sodoma. Abrão não comeu, mas alguns daqueles outros sim. E ele diz: e a porção das pessoas que me acompanharam. De quem ele está falando? Das mesmas pessoas que tinham um relacionamento de aliança com Abrão: Aner, Escol e Mamré. Então, 3 indivíduos são mencionados. Basicamente, ele diz o seguinte: você sabe, eu não vou pegar nada. O que o povo comeu, eles comeram. Mas ainda tem uma porção que faz parte do acordo para esses 3 homens. Ele não vai decidir por eles. Cada um de nós tem que tomar uma decisão se vamos ser fiéis e escolher sabiamente ou escolher insensatamente. E então finaliza: que eles recebam a sua porção. Então, eles não seguiram o exemplo de Abrão. Às vezes, vivemos de maneira íntegra, manifestamos a verdade, obedecemos a Deus e nos tornamos um testemunho fiel, uma testemunha justa. Ainda assim, isso não significa que todos vão seguir essa verdade. Essa decisão cabe a cada um deles. Mas aquele que é sábio viverá de maneira a ganhar almas, de forma a poder influenciar para as coisas de Deus. Bem, o capítulo 14 é um capítulo muito importante para ensinar princípios bíblicos sobre conduta, sobre se ter a mentalidade correta. Na próxima semana, entraremos no capítulo 15, que também é um dos capítulos mais importantes do livro de Gênesis. Então, vou encerrando por aqui. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe ricamente. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.